Eu estou escrevendo uma peça de teatro. E, melhor ainda, eu vou apresentar ela com os meus colegas de teatro, obviamente. E eu queria fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho importante deixar registrado, né? Como eu comecei. Já tem 2 vídeos aqui falando sobre como eu entrei no teatro, como isso me ajudou com a ansiedade social. Então eu não vou repetir sobre isso aqui, nesse vídeo. Mas eu queria falar sobre, propriamente, a minha produção de teatro. Eu sempre tive interesse em escrita e sempre tive interesse em ler. E quando eu li as peças de teatro, gente, eu ficava tão... parecia tão difícil escrever aquilo, porque ele é um texto que ele não tem narração propriamente dita, né? São os diálogos. E em alguns momentos tem uns trechos ali, eu não sei se tem um nome específico, mas tem uns trechos em que indica alguma ação do ator ou da atriz, né? E quando a gente fala em escrita de prosa, não é assim, né? Porque você tem um narrador, você tem outras formas de narrar o que tá acontecendo. E elas acabam sendo muletas pro escritor, né? Porque isso torna muito mais fácil de fazer a pessoa que tá lendo visualizar o que tá acontecendo. Então eu tinha muita dificuldade de pensar como uma peça de teatro funcionaria na escrita. E também tem a questão de que você tem que imaginar mais ou menos como ela ficaria no palco, né? Tem que ser algo viável pra fazer no palco. Principalmente se você considera em peças de baixa produção, sabe? Porque você não tem como, sei lá... Você pode escrever uma peça pensando em um grande espetáculo megalomaníaco, mas não é a nossa realidade, né? E aí, quando eu comecei a pensar em escrever, eu não estava pensando em escrever pra gente apresentar, eu só realmente queria testar algumas coisas, né? E aí nós começamos a fazer os exercícios de improvisação. E eles são exercícios maravilhosos pra criatividade. E até... é engraçado porque até pessoas que não têm essa vontade de escrever, esse intuito de escrever, elas usam a criatividade, criam os personagens, umas situações assim que são incríveis. E algumas situações e alguns personagens são inspirados nesses nossos momentos de improviso. A minha primeira ideia da peça, na verdade eu acho que eu vou lá pegar a minha janta porque eu tô com fome. E pra mim comer enquanto eu falo. Pera aí. Gente, o meu pratinho de sushi, não sei se eu vou aguentar comer isso tudo, mas eu tô com tanta fome, porque eu tinha feito a promessa que eu só ia comer depois que eu fiz a faxina no meu quarto. E agora são 10h50 e eu tô desde as 6 da tarde fazendo faxina, então assim, eu não aguento mais. Aqui tem um chazinho zero, acho que é camomila e limão yuzu, alguma coisa assim. Uma delícia. Então vamos começar. Eu gosto tanto de sushi. Isso surgiu de um exercício de improvisação que eu fiz, eu e uma colega minha, chamada Isadora, e nós estávamos num ônibus. Ela era um cobrador de ônibus que não gostava da profissão dela, e eu era um ladrão, e quando ela assaltava, ela simplesmente entregava tudo, bem que ela abria mão de tudo que ela tinha, porque ela não ligava pra aquele emprego. E aí eu, o ladrão, começava meio que filosofar, assim, tipo, ai, você não pode ser assim, tem que seguir seus sonhos, não sei o quê. Eu sei que foi uma cena muito divertida, que foi pros lugares, assim, muito, muito doidos. Eu sei que tinha que terminar... eu tinha que morrer no final. A cena tinha que terminar comigo morrendo. E aí no final, quando eu tô morrendo, eu falo pra ela, pegue minha arma e siga seus sonhos. E eu sei que foi uma cena, assim, muito engraçada. E eu queria desenvolver ela, escrever algo com ela numa peça... Uma peça ou uma cena, sei lá. E aí foi a partir disso que eu comecei a escrever, de um assalto com um ladrão meio improvável. Vocês gostam de sashimi? Salmão cru? Eu amo. E aí, o que aconteceu? Eu tentei começar a escrever uma peça que se passava em um ônibus, só que eu não consegui avançar porque é muito difícil, eu não consegui imaginar, sabe? Provavelmente tem como fazer uma peça que se passa num ônibus, mas eu não sei, não conseguia... não desenvolvia. E aí eu pensei em fazer o quê? Num banco, porque no banco tem como acontecer um assalto. É relativamente fácil conseguir imaginar isso num palco. E dá pra ter uma quantidade legal, assim, de pessoas, pessoas diferentes, sabe? Porque tem os funcionários, tem os clientes, então essa parte seria tranquila. Então, a partir do momento que eu decidi que ia ser no banco, começou a fluir melhor. Aí eu cheguei à conclusão que num banco não tem como um ladrão assaltar, né? Então que teria que ser um grupo de ladrões. E foi aí que oficialmente nasceu a primeira cena da peça, que eram os 3 ladrões no esconderijo deles,
planejando o assalto. É importante dizer que é uma peça de comédia. A comédia é um ótimo caminho, principalmente para quando você começa a fazer exercício de improvisação. Porque quando você começa no teatro, você se sente um pouco ridículo. Então, se você vai pra comédia, tenta fazer uma cena ali de comédia, de improviso, você já tá se sentindo ridículo, então é um caminho natural você ir pro humor, sabe? E tem a questão também de que você tem a resposta das pessoas, né? Porque as pessoas acham engraçado. Então, acaba sendo mais reconfortante você fazer uma cena de humor. E também na questão de escrita é muito bom você começar pelo humor, porque o absurdo, o humor simplesmente permite você ir pra qualquer lado, fazer qualquer coisa. Dá pra você fazer uma peça de humor com baixo orçamento, que é muito importante. E nós somos brasileiros, né? Nós gostamos de humor, nós somos naturalmente engraçados. E aí eu comecei a criar a peça, né? Começamos com essa cena do esconderijo. E aí eu tentei escrever 3 personagens com personalidades muito diferentes. Então tinha um ali meio que era uma vibe meio líder, e os outros 2 eram bem diferentes dele, sabe? E criavam essa discrepância, o que acaba tornando fácil fazer humor. Fácil no sentido de que ele abre muitas oportunidades para as piadas, né? E eu vou fazer um dos assaltantes, inclusive. E depois, quando eu for partir para o restante da peça, onde entra os personagens do banco, os clientes, as pessoas que trabalham e tal, eu também tentei explorar essa coisa de personalidades muito diferentes, e porque elas tornam essas piadas possíveis, sabe? Inclusive os personagens que às vezes eu deixava com a personalidade meio morna, assim, meio normal, eles acabam ficando muito apagados, era muito difícil fazer a interação entre eles, sabe? E eu estou tendo ajuda do meu colega Israel nessa peça, porque ele escreveu do ano passado. A primeira versão eu passei pra ele ler e tudo mais, e ele teve uns insights muito bons, porque quando a gente escreve alguma coisa, a gente sabe o que está acontecendo e a gente sabe o que a gente quer pôr, né, naqueles escritos. Mas quando uma pessoa de fora lê, você percebe se as pessoas estão vendo da mesma forma que você, sabe? Então foi de excelente ajuda. Eu tive que parar pra comer porque essa criaturinha aqui, ó, não para de me perturbar. Aí eu tive que comer, senão eu ia querer comer meu salmão. Eu não vou dividir salmão com você. Aí eu comecei a escrever a parte dos clientes no banco. E chegou um ponto da peça que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? Alguns momentos que eu escrevi algo. É porque eu não sei, vocês querem ouvir a peça inteira? Tipo assim, eu falando tudo? Será que eu deixo ela aqui, o link dela, se alguém quiser ler? Eu filmo? Não sei. Mas eu escrevi uma cena específica, uma virada ali, porque tem uma parte dos reféns que eles vão pra uma sala separada, e eu escrevi uma cena nessa sala, só que tava porque enquanto essa cena acontecia, outra coisa acontecia na cena principal, sabe? E não tive capacidade de escrever isso, aí eu desisti dessa cena separada, eu decidi só que a gente vai ver só a cena principal ali do banco, mas deu certo, deu tudo certo. Aí chegou na hora de escrever o final. Gente, eu simplesmente não sabia como eu ia terminar. Ai, não sabia como eu ia terminar a peça. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou terminar isso aqui? Essa loucura. E até que eu consegui planejar um final ali, que ficou legal, né, Kiki? Fez sentido, assim. Tanto pro nosso grupo, pro local que a gente vai apresentar no sarau da Secretaria de Cultura. Eu não falei no começo, mas eu faço teatro em uma escola, um curso profissionalizante, e eu faço parte da oficina de teatro da minha cidade, que é esse que eu tô escrevendo a peça. Eu queria muito gravar a gente montando a peça, mas eu vou ver se meus colegas aceitam, né? Se eles estão de boa com as gravações, e se eles estiverem de boa, eu vou gravar os por trás das câmeras, porque a gente começa a ensaiar agora e termina em novembro. A gente faz a apresentação, eu acho. Tá, mas eu esqueci de falar sobre o porquê que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu tô tendo que reescrever a peça. Oh, meu Deus do céu. Ai, um colinho. Ai, um colinho. Eu tô tendo que reescrever a peça porque nós tivemos algumas baixas no nosso grupo, na nossa oficina. Então, alguns personagens tiveram que morrer. Na verdade, eles se infundiram e eu tô fazendo esses ajustes, porque alguns personagens se infundiram, personalidade de alguns mudaram, porque uma coisa é você escrever, outra coisa é quando você começa a montar e, né, as pessoas... a capacidade das pessoas de atuarem
E no sentido bom, sabe? Porque elas podem entregar mais, então você pode incrementar mais coisas, é muito divertido. Agora eu estou nesse processo de reescrita, acho que eu já tô na 4ª cena, que a partir de agora são cenas que todas as pessoas estão... Agora nós temos 9 personagens. Então esses 9 personagens dialogam entre si, então são diálogos extensos, que eu vou ter que mudar muita coisa, e é o que eu estou fazendo agora. Tô quebrando a cabeça pra fazer isso. Mas eu acho que editar um texto... não sei não. Eu ia falar que editar um texto eu acho que é mais fácil do que escrever um do zero, mas eu acho que não. Acho que escrever um do zero é mais fácil. Mas já que temos já um texto, né, e temos pouco tempo, vamos editar ele mesmo. E é legal agora, como a gente já definiu os papéis, eu não fiz os personagens pensando em pessoas específicas, né? Mas agora que a gente definiu os papéis, é muito legal porque eu já consigo imaginar determinada pessoa falando aquela cena, sabe? Aquela fala. Então, é muito legal te dar mais possibilidades de pensar se aquilo faz sentido ou não. Quarta-feira eu tenho aula, onde a gente vai ter o primeiro... A gente vai começar mesmo a peça, a montagem da peça. E aí eu vejo com meus colegas se eles querem participar do vídeo ou não. E é isso aí, até quarta. Gente, se eu gravei 10 segundos de ensaio, eu acho que foi muita coisa. Mas foi muito legal. Nosso primeiro ensaio oficial. É muito legal ver as pessoas encenando algo que você escreveu, sabe? Porque, sei, ver as pessoas dando vida aos personagens é muito sensacional. Eu tô muito ansiosa pra ver a montagem. Eu não vou ver, né, porque eu vou estar atuando. Mas as outras pessoas verem, sabe? Eu acho que vai ser sensacional. Porque algumas pessoas saíram, né, desde o começo do curso. Então eu tive que tirar alguns personagens enquanto eu tava, antes da gente começar os ensaios. E aí essa versão da peça, a última versão, é uma versão bem enxuta. É tipo assim, o mínimo dos mínimos dos personagens pra fazer ela, sabe? Mas acabou dando muito certo, assim. Agora a gente vai começar... É porque é difícil ensaiar com todo mundo com papel na mão, né? Então a gente precisa decorar nossas falas pra conseguir começar a montagem mesmo. A marcação dos lugares e tudo mais. Essa parte ainda tá meio confusa. Tem no final, assim, que tá todo mundo no palco, todos os personagens. É uma confusão. Agora eu tenho que... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho... Esse aqui é o roteiro da peça que eu escrevi. E aí esse aqui eu tenho bastante falas pra decorar. Esse aqui é o roteiro da peça da escola, do curso profissionalizante que eu faço. Esse aqui eu tenho menos falas pra decorar. Só que ele é uma peça... Como é que eu posso explicar? Ela é uma peça diferenciada, então a peça que eu escrevi, ela é mais... Tipo assim, tem... Ai, como é que eu vou explicar? A peça da escola de teatro, ela é um pouco mais experimental, eu diria. E aí não tem essa coisa de tipo... Não seria uma linearidade, mas não tem... essa cena acontece tal coisa e agora essa cena acontece outra. É só uma grande conversa, basicamente. Exatamente uma grande conversa, mas deu esse exemplo pra entender melhor. E a minha dificuldade nesse da Alice é que é difícil gravar as entradas, sabe? Lembrar, tipo assim, ok, nessa parte eu entro. Mas enfim, né? Até o final do ano eu decoro. E eu tenho que decorar este monólogo aqui, essa página inteira aqui, porque é um exercício da escola de teatro que a gente vai fazer. A gente vai gravar um monólogo. Então eu tenho esses 3 aqui no momento pra trabalhar, decorar. E a minha memória é muito ruim, então eu tenho muito trabalho pela frente. Mas é isso aí. Eu vou gravando... Eu quero gravar mais vlogs, talvez quando a gente já tiver mais evoluído no ensaio.
E queria que meus colegas aparecessem também. Só que ontem eu esqueci de levar o meu microfone, então nem tinha como conversar com eles. Bom, mas enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo.